Caro amigo, caro telespectador, um bom dia para você. É uma alegria muito grande estar novamente com você a meditar, refletir a palavra de Deus. Se a gente soubesse o valor, a importância de todos os dias ler um trechinho da palavra de Deus e dali tirar o que Jesus quer que a gente faça nesse dia, como a vida ficaria mais leve. Mesmo tendo dificuldades, obstáculos, provações, adversidades, a gente consegue viver o dia e chegar à noite feliz e tranquilo, dizendo: combati o bom combate, como nos disse São Paulo. Não foi eu que vivi, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Pela palavra Ele vem nos direcionar, nos orientar, nos mostrar qual a melhor escolha. Porque nós temos todos os dias duas escolhas, todas as horas, todos os instantes. Dessas duas escolhas, nós temos também duas decisões. Eu posso decidir por uma ou pela outra. Eu posso decidir parar e meditar a palavra de Deus por alguns minutos. Mas eu posso decidir sentar na frente da televisão e ficar ali, recebendo as informações, muitas vezes negativas, muitas vezes não formativas. Ou hoje no celular, né? Hoje o celular nos consome. Você sabe que no celular tem um aplicativo chamado Deus Conosco, que também te traz o Evangelho? Você sabe que no celular, nesse aplicativo, você tem as leituras do dia, você tem o Salmo? Por que não, pelo menos uma vez por dia, entrar nesse aplicativo e ouvir Deus através da palavra de seu Filho Jesus? Por que não ouvir aqueles que experimentaram, experienciaram Jesus, como Paulo, como João, como Marcos, Lucas, como os apóstolos, né? Judas, que tem a epístola de São Judas tão valiosa, como São Tiago. As suas cartas são fantásticas, maravilhosas, nos ensina a viver. E por que não pegar a palavra de Deus e a leitura do dia, que vai nos enriquecer? A primeira leitura de hoje é de São Paulo, é ele nos falando de maneira tão bonita, tão bela, dizendo assim: irmãos, trazemos esse tesouro em vaso de barro. O que é o tesouro? É a vida. É a minha vida, é a sua vida. E nós o carregamos num vaso de barro. O nosso corpo, ele é humano. O nosso físico, ele é humano. O que é humano? Ele vem da terra. Por quê? Tudo aquilo que eu alimento e que vai dando o meu corpo tamanho, né? Nasço pequenininho, né? 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. E às vezes chega, né, a 60, 70, outros a mais. É alimento que vem da terra e que vai nos dando este físico, esta matéria vai tomando dimensão. Por isso é um vaso de barro. Ele pode a qualquer hora adoecer, ele pode acabar. Quantos dos nossos que já partiram desta vida? O vaso de barro quebrou. Mas a vida, que é o tesouro que Deus colocou em mim e em você, e plantou nela a semente da vida de Deus, na minha vida espiritual, na sua vida espiritual, tem uma fagulha da vida de Deus. Tem a vida do Espírito Santo, que é essa fagulha do fogo do amor. E quantas vezes nós esquecemos de cuidar desta vida que não é
perecível, que não quebra, que não acaba, que é a vida espiritual. Cuidamos fisicamente, às vezes até com exagero. Hoje nós temos, né, o tempo da moda de ser esbelte, de ser fitness, de ter um corpo bem malhado. Eu não sou contra, não. Cada um pode fazer do seu vaso de barro do jeito que bem entender. É bonito um vaso de barro bem trabalhado. Mas se ele estiver vazio, para que ele serve? Ele precisa estar preenchido. Ele precisa ter dentro dele o tesouro que é a vida humana bem cuidada, mas também a vida de Deus. Então, meu amado amigo, a palavra de Deus de hoje nos fala que Jesus estava lá na sua região a ensinar. E ele ensinava em todas as cidades da região, ele não ficava só na sua terra, ele caminhava quilômetros a pé, no sol escaldante do deserto. Eu tive a graça de ir na Terra Santa. O calor lá é 40 graus hoje. Hoje tem algumas árvores, plantas, flores na beira da estrada irrigado. Por quê? O que acompanha toda a estrada é uma montanha de deserto, com pedra e areia. Do lado oposto, às vezes o mar. Tem o mar Mediterrâneo, tem o mar da Galileia, tem o mar Morto. Mas a água do mar é por sal. Nem água para beber Jesus tinha naquele tempo, só pegava nos poços. E o poço não era um pertinho do outro, era como uma cisterna, né? Bastante profunda, furada ali naquela parte mais baixa do deserto. Hoje, toda aquela região tem água, mas dessalinizada. Pega a água do mar e tira o sal. E até dos rios. O Rio Jordão também é de água salgada, não é de água doce. É um rio, mas ele não é água doce, ele é água salgada. Então Jesus indo e vindo, certa vez ali pregando para a multidão, estava numa casa e a multidão em volta ali. E Maria ficou sabendo que Jesus estava por perto. E reuniu seu povo, seus amigos, seus vizinhos, que os tratavam como irmãos, e foi encontrar Jesus. E quando ela chegou, avisaram, né? Alguém ali da multidão, que estava, alguns dos discípulos que conhecia Maria, ia sempre com Jesus na casa dele, na casa de Maria, falou com ele, sua mãe e seu povo, né? Seus irmãos estão lá fora, ou seja, o povo de Nazaré. O que Jesus respondeu? Jesus não falou, não, eles não são meus irmãos, eles não são meu povo, ela não é minha mãe. Ele afirmou, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Isso quer dizer, como aqueles que estavam lá fora, que eram mãe e irmãos, porque faziam, além de ser mãe, mesmo irmãos mesmo de comunidade, eram aqueles que faziam a vontade do Pai. Então o que Jesus está a dizer para mim e para você hoje, eu e você fazemos a vontade do Pai? Nós somos da família de Jesus? Nós somos irmãos de Jesus? Nós somos daqueles que Ele considera amigo, mãe, irmão? Ou nós só somos daqueles que conhecemos Jesus, mas só para pedir, nunca para fazer o que Ele nos ensinou? E o que Jesus veio nos ensinar? Se a gente pegar os 4 evangelistas, mais as cartas daqueles que conviveram com Ele, mais o Apocalipse, nós vamos ver que Jesus veio para nos ensinar a fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, Deus, é que eu e você seja feliz
mas fazendo feliz todos e passar por nossas vidas. Não adianta eu inventar que sou feliz deixando alguém sofrendo. Não adianta eu achar que eu tendo poder, eu vou ser feliz, deixando aqueles miseráveis morrendo de necessidades. E às vezes pessoas miseráveis que trabalham com a gente. E não é miserável só de matéria, não. Às vezes miserável de uma palavra, miserável de um abraço, miserável de um sorriso, miserável de um acolhimento. Quantos de nós nem conhecemos as pessoas que trabalham conosco, porque ninguém trabalha para o outro. Ninguém trabalha para o outro. Você que é um profissional, que trabalha em alguma empresa, no comércio, ou seja onde for, você não trabalha para o outro, você trabalha com o outro. Por quê? O dono muitas vezes entra com o capital, entra com a responsabilidade, entra com a administração e você fornece a mão de obra. E no fim do mês, tanto o patrão como você tem o dinheiro, o pão de cada dia. Agora, meu irmão, ser da família de Jesus, ele não nos impede que tenhamos bens, mas que seja verdadeiramente bens. Porque às vezes nós temos patrimônio, mas não vivemos em paz. Não somos pessoas do bem, não fazemos o bem. De que adianta ter grandes patrimônios, dinheiro aplicado, carros dos mais modernos, mas não temos uma vida que seja de acordo com o que Jesus nos ensinou? Fazer a vontade do Pai. E é simples, fazer a vontade do Pai, Ele não pede nada para Ele. Deus não precisa que eu faça nada para Ele. Ele quer que eu faça com Ele, por todos aqueles que Ele nos deu como companheiros de caminhada. Às vezes filhos, marido, esposa, irmãos, amigos, companheiros de trabalho, irmãos de comunidade, pessoal da nossa convivência. Às vezes você vê uma vez a pessoa e você pode deixar um bem plantado no coração dele. Ainda agora, ao sair para vir para a televisão, eu deixei minhas colaboradoras lá preparando o almoço e eu disse para elas: reze por mim, reze comigo, porque falar com Deus é muito fácil, pedir. Mas falar de Deus, anunciar a sua vontade, às vezes é difícil, porque eu tenho que primeiro fazer a revisão da minha vida. Será que eu estou fazendo a vontade dele? Se eu não estiver fazendo, que valor tem eu estar aqui falando para você? Então, meu irmão e minha irmã, que nessa terça-feira tenhamos a coragem de meditar, de remoer o que Jesus nos disse na sua palavra hoje. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu estou fazendo a vontade de Deus? Amando a Deus sobre todas as coisas? Amando o próximo e amando a mim mesmo? Eu estou sendo sinal desse amor de Deus, aonde estou, aonde vou, aonde passo? Eu estou vivendo esse amor na minha vida, sendo feliz mesmo tendo as adversidades, tendo as turbulências, tendo os contratempos, mas eu sou feliz porque eu sei, eu não estou sozinha. Eu sou filha amada de Deus. Tão amada que Ele mandou Jesus para dizer para mim, e Ele diz todos os dias através do Evangelho. É só você abrir o Evangelho que você vai ouvir Deus falando. E se você quiser ouvir testemunho, é só você ler as leituras. São testemunhos daqueles que conviveram humanamente com Jesus e deram a vida também como Jesus para trazer até nós o testemunho de vida deles. Fique com Deus, Deus te abençoe e que você tenha um bom fim de dia e uma excelente tarde. Fica com Deus.